Olá, mais uma vez aqui para batermos um papo com uma mulher extraordinária. Aliás, aqui no nosso espaço, no nosso podcast, só pessoas extraordinárias. É uma empresária, é uma palestrante, mentora, é influencer. Eu acho que eu nem sei mais tanto, porque é uma mulher, é uma excelente esposa, Amém. enfim, é uma pessoa extraordinária que nós vamos conversar agora. Eu sou Patrícia Calmon e vou conversar com a Natália. Tudo bom, querida? Obrigada, Como é que Patrícia. você está? Muito obrigada pelo carinho. Graças a Deus, bem. E muito feliz por estar aqui compartilhando esse espaço com você, do microfone. Não, é muito bom, né? Quando a gente ganha voz, quando mulheres ganham voz, Uhum. para levar para outras mulheres experiência, conhecimento, né? Força, puxar. Eu digo que a gente tem que puxar pela mão essas mulheres que às vezes ainda Sim, não estão tão confiantes em si mesmas. com Mas vamos certeza. falar de você. Primeiro, a parte digital. Como é que isso começou assim na sua vida? Patrícia, quando eu comecei no digital, por que a Natália começou no digital? Na época, eu morava em fazenda e eu acho que eu já tinha um empreendedorismo na minha veia, só que eu não sabia, né? Porque assim, surge um empreendedor, meio que É, assim. A gente tinha algumas coisas para o próprio consumo, como queijo, doce, aquelas coisinhas gostosas de era o roça, quê? Em sabe? Goiás? É, aqui depois de Alexânia. Ai, que Entre delícia! Alexânia e Badiana, é pertinho. A nossa fazenda lá da produção da cana-da-viçosa é em Alexânia, Ah, que somos quase com as vizinhos. vizinhas. É. E aí eu tinha lá para o consumo próprio e eu achava aquilo ali tão bom, tão gostoso e tudo que a gente acha bom, a gente quer compartilhar com as pessoas, né? É. Aí um dia eu peguei lá com a minha colaboradora, mexendo ali no queijo, na massa, né? E eu sempre fui muito curiosa, sempre fui para curral, sempre gostei de ver tirando leite. Desde pequena meu avô tinha chácara, então eu cresci nesse meio cidade barra rural, porque eu sempre estive inserida nos dois lados, né? Eu falo que um pé meu é uma botina e outro pé é o salto, Gostei dessa. né? E lá fazendo, e o que que eu falo? O empreendedor, ele vai na dor. A dor. O que que era a minha dor na época? Os outros queijos que eu comia, principalmente aquele fresco, era muito salgado. E o doce era muito enjoativo. Eu falava, gente, será que não tem o meio termo das coisas, a gente sentir sensações? Lá vai a Natália querer mudar a receita de 300 anos da família. Aí minha avó falando comigo assim, anos foi assim. Sempre acostumada em repetir, a mãe ensinou, a avó Eu ensinou e sei, não, você não, não quebra o padrão, não né? quebra o Para padrão. evoluir, para transformar, Isso. para inovar. Isso. E muitas pessoas vivem assim até hoje, Até, sem quebrar infelizmente, padrão. sem quebrar No- nin- paradigmas, padrões, justamente. crenças enraizadas que Justamente. atrasam a pessoa, é verdade. Por que não perguntar? Por que que é assim salgado, sendo que a gente pode fazer? Aí lá vai eu perguntar para minha colaboradora lá também. Falei, não tem como fazer um menos salgado? Não, porque é assim, se a gente diminuir o sal, vai estragar. E eu fiquei encafifada com aquele negócio na minha cabeça. Eu falei, não, vamos fazer, eu quero fazer. Ah, porque vai estragar, porque assim você fica inventando. Eu falei, tá, mas por minha conta. Se por acaso não ficar bom, a gente dá de lavagem pros porcos. Não vai perder. E aí fiz a primeira receita e o queijo não ficou gostoso. Olha, Durou aí 15 dias na geladeira, né? Lá na parte de cima, bem o que que você fez? refrigeradinho. Você tirou aquele sal, ele ficou menos Tirei. salgado para poder você achava que aquilo ali com o doce dava um equilíbrio melhor, Eu falei assim, não precisa de ter um alimento salgado, a gente tem que sentir sensações. Você certo? botar um queijo na boca, sentir o gosto do leite. Lá Ah, no entendi fundo, o que o sal sal estava roubando o sabor tava. dos Você só sentia outros sal das produtos outras ali. coisas, né? Tá. E aí eu fiz, deu ok, ficou tudo certo, ficou uma delícia. Eu falei, olha aí, olha. A falta de querer mudar o padrão, se eu não tivesse feito isso. E o bom é que eles aceitaram a sua ideia e deram a mão à palmatória, porque o grande problema é quando o produto fica bom, mas pela vaidade, pelo orgulho, não, É. não, não, não vamos mudar. Olha, ficou Uhum. até bom, mas não quero assim. É. Aí é triste. Mas quando você vê que a pessoa consegue ver o melhor, né? Porque é o todo, né, Natália? Não Sim. é a Natália ou a avó, ou, não.
Vocês todo ali mundo. olharam para Uhum. um produto que poderia ser melhorado. Bacana isso. Justamente. Aí peguei, fiz um queijo menos sal, fui para a cidade. Meus tios aqui em Brasília, a maioria são professores da rede pública de Brasília. Dei um queijo pro meu tio, de presente. Eu falei, experimenta esse queijo aí. Aí o que que meu tio fez? Pegou o queijo e levou pro café da manhã no colégio. Que tem colégio professor, né? Muitos. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na fazenda, meu tio me liga. Tem como você trazer 10 queijos amanhã para mim? Até então era só uma brincadeira que eu estava fazendo ali, mudando a receita. Eu não tinha Não visto imaginou que você ia ter que como. fazer escala, É. escalar a Aí venda. eu, 10 queijos, pensei na hora. Mas eu fiz igual você me contando a sua história. Tem sim. Bora? A gente não fala não para as Não. possibilidades, para as oportunidades. E desde então eu vi isso muito em mim, essa força de vontade de querer fazer acontecer. Falei, tudo bem. Amanhã eu não consigo, mas na quinta-feira, tipo na segunda, acho que eu falei, na quarta-feira, um dia depois eu consigo ir. Resumindo, Patrícia, fui, levei os 10 queijos e saí devendo 10 queijos. Ou seja, levei degustação, piquei. Falei, gente, olha só, experimenta aqui no palitinho, mostrando, oferecendo, mostrando benefícios. Fui estudar sobre o queijo também, porque o queijo branco, nutricionista indica na alimentação, né? Pelo teor de gordura ser baixo. Então, eu já me vi também como uma vendedora, porque eu tenho que mostrar benefício para a pessoa querer o meu produto. Mas, Natália, a gente está sempre vendendo. O engano das pessoas é achar que você tem que ter um cliente específico na sua frente. A sua imagem, Ela já a maneira vende. como você comunica. Você está vendendo o dia inteiro. Você tem que negociar até com você mesmo o dia inteiro. Então, Justamente. quem não tem a mente para esse lado se atrapalha na hora que tem um cliente à frente, porque você já tem que ir treinando com você Justamente. mesma. E aí foi isso, aí comecei. Chegava lá nos colégios, os professores perguntavam: então, Natália, você tem doce? Patrícia, eu não tinha feito doce para venda, tinha para consumo. O que que eu fiz? Tenho. Não trouxe agora, mas a próxima vez eu trago. Na minha próxima ida, você tem rapadura? Não tinha no meu leque, mas eu falei o quê? Tenho, porque eu sabia que eu ia procurar na minha região, que Ia tinha um encontrar vizinho meu. parceiros, enfim. Ou seja, a gente não tem que se limitar por aquilo ali e falar não para as possibilidades. Eu não tenho, mesmo se eu não produzo, eu vou atrás de quem produz e vou fazer o negócio acontecer. E daí veio a Natália do digital. Meu tio virou para mim e falou assim: você tem que criar um Instagram, porque até então não tinha Instagram. Você tem que criar um Instagram para você. Isso tudo você morando em Minas, em Goiás. Em Goiás. Ficando em Goiás, ficando na cidade. Minha família é dali do Gama, nasci no Gama, no HRG. Um beijo pro povo do Gama. Não, eu falo que quem ama mora no Gama e eu tenho um amor pela a minha cidade. base é Sobradinho. Meu pai começou a vida dele lá. Meu pai veio para Brasília na construção. Então, a minha base é Sobradinho. Você falando isso aí agora, ontem eu encontrei com uma amiga que ela tem uma foto de uma amiga da minha avó, que eu conhecia muito lá em Sobradinho, que ela ia muito na casa da minha avó. A Isaura. Ai, que gracinha. É muito querida. E eu falei, gente, voltei assim no tempo. Então, as nossas raízes, elas não podem ser, ser esquecidas nem colocadas de lado, porque elas são a base, a nossa estrutura do que a gente. Se você nega a sua base, quem é você? E eu tenho o maior orgulho de estar no Gama, tanto é que depois que eu me casei, eu saí do Gama durante algum período. Agora já voltei pro Gama de novo, para Ponte Alta. Ou seja, sempre ali perto, sempre querendo ficar perto ali da minha avó. Para morar? Morar. Ai, que delícia. E morar mais afastado é muito gostoso, né? Lá na Ponte Alta do Gama tá muito gostoso. Ainda pega essa parte da área rural, que é condomínio, né? Pega a área verde, então você ainda tem acesso ao... Lá tem condomínios? Sim, vários. Que legal, que legal. Gostei. Depois eu vou te apresentar. Lá é bem gostoso. Aí, voltando à Natália do digital, meu tio falou que eu tinha que criar um Instagram e eu ainda fiquei com uma resistência, porque quem mexe com isso aqui sabe o tanto que isso consome uma energia e tempo da gente. Aí eu falei, não, tá bom, eu vendendo aqui do jeito que eu tô. Patrícia, foi surreal. Aí ele falando que eu tinha que criar, um dia que eu criei. Quando foi na outra semana, veio a pandemia. Aí pronto para o digital, foi maravilhoso. Se eu não tivesse entrado pro digital,
eu tinha ficado para trás, tinha ficado esquecida, tinha... O que a gente estava falando aqui nos bastidores? Que a mão de Deus ela vai te guiando a vida A vida inteira. inteira. Deixa Ele fazer. É, Ele sabe a hora, para É. que Ele está te preparando, por que Ele está te preparando. A Bíblia diz, né, que Ele conhece o fim desde o início e em Jeremias diz, eu bem sei os caminhos, os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha aí. verdade, foi isso mesmo. Aí peguei, criei o Instagram, quando foi na outra semana da pandemia, tudo fechado. Não. E aí? E aí surge a Natália do digital, porque eu tive que aparecer. Foi assim que eu comecei. E aí dava bom dia, boa tarde, boa noite, mostrava o meu produto, mostrava que o queijo combinava com doce, falava dos benefícios de cada um. Esse meu jeito aqui espontâneo de ser. E isso fui gerando uma comunidade, fui gerando vendas. Daqui a pouco, Patrícia, eu lá no Gama, às vezes lá na fazenda, mensagem chegava, ligação chegava, para vir entregar principalmente em Sobradinho, em Planaltina, Olha só. Guará. Aí eu O falei, oposto. meu Deus, como assim? A Natália que começou como uma brincadeira ali de mudar um produto, mudar a receita, e de repente Brasília inteira tá me ligando para eu levar os meus produtos. Como Que assim? coisa linda, que benção, meu Deus Como do assim? céu. Lá vai a Natália procurar o quê? Um motoboy. Ou seja, a empresa já estava crescendo. Isso. E foi bem na época da pandemia que apareceu o delivery, os entregadores. O iFood tomou uma força assim absurda. Absurda. O delivery até hoje, né? Desde a pandemia, ele ficou muito forte. Ficou. Porque Veio as para ficar. São coisas que vieram na época da pandemia que não vão retroceder mais, vão ficar. Não, né? A gente que tem que se habituar agora com elas. Justamente. E aí, o que eu fiz? Na época, digital influencer estava muito em alta. Não que hoje não esteja ainda, mas assim, na época da pandemia, o influenciador Foi. foi um hype, né? E aí eu falei, gente, eu vou procurar uma dessas influenciadoras aqui que eu gosto, assim, para ver se elas divulgam o meu produto. E eu, como estava começando, cheguei nelas e pedi. Falei assim, olha, vamos fazer uma parceria? Eu trabalho com isso, isso, isso. Aí algumas me cobraram um valor, que eu não vou falar que é caro, porque é a gente que coloca valor no nosso produto. É o que eu acho, tem que ficar botando preço no produto. Eu não dos faço outros, isso, eu né? acho até Se feio dá, quem ok. faz. Se não dá, tudo bem. E aí, o que eu fiz? Para essas que eu não conseguia, agradeci a oportunidade, né? Agradeci e falei assim, quem sabe uma próxima dá certo. Mas eu não podia naquele momento. Aí, o que eu fiz? Voltei para casa e fiquei pensando. Falei, gente, não é possível que eu só vou estourar no digital se eu tiver que colocar meu produto na mão de alguém. Voltei para casa pensativa, porque eu pensava que influenciador ia ser tudo no meu negócio. Aí me veio uma luz que é Deus, não é outra. Não, não é. Deus deu uma luz e falou assim: lembre-se que você tem você. E foi você que começou com isso. Até me emociono de falar, porque é muito forte. Só a gente que viveu, igual você me contando um pouco das suas coisas que você passou, é Deus que nos impulsiona. Eu falei, é mesmo, eu tenho eu. Foi eu que criei. Quem melhor do que você para falar do meu produto? Aí comecei, Patrícia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Filmando quando eu ia fazer entrega, filmando motoboy, cliente botando feedback, eu printando, postando. Comecei esse movimento. Foi assim que a Natália surgiu no digital. Que coisa linda, hein? Trabalhando, levando o melhor que eu falo. E o interessante, Natália, é que as pessoas olham de fora, acham que foi tudo tão fácil, né? Tudo tão assim, você acordou linda, hoje vou ser influencer, hoje eu vou botar aqui um post. Não, tem uma trajetória, nada cai do céu, senão você se atrapalha, você já se queima na largada. Para eu falar de vendas hoje, igual eu falo de comunicação, posicionamento, vendas, é porque lá atrás eu tive que começar a vender. Exatamente. Eu tive que criar um produto, grande ou pequeno, enfim, era o meu produto daquele momento e foi assim que eu comecei. Eu comecei com o que eu tinha ao meu redor e fiz o negócio acontecer. Eu falo muito sobre oportunidades, que a gente tem que enxergar as oportunidades ao nosso redor. Eu enxerguei oportunidade no meio do curral. Eu até brinco nas minhas redes sociais falando para as pessoas. Falei, gente, se eu enxerguei oportunidade no meio do curral, você é capaz de enxergar oportunidade de onde você estiver. Imagina quando você está no meio de um ambiente onde está cercado de oportunidades. Aí, por favor.
Aí tem que pegar e ir. E se não estiver enxergando, na hora Deus me mostra. Não, e algumas pessoas ficam assim, não vou vender isso aqui porque o mercado está saturado. Gente, quando eu criei os meus produtos, Gente, queijo existe desde a quando? vida inteira, o tanto de cidade que tem feiras Até lá na próprias para fazenda nós isso. já fizemos que minha avó fazia queijo Já lá pensou na você se fazenda. limitar porque todo mundo está fazendo? Eu só acho que você tem que direcionar e colocar a sua energia no que você sabe fazer e faz bem. Justamente. Não adianta ficar atirando para todo lado. Eu, É isso eu, que eu acho. eu, Porque às vezes a pessoa quer 1000 oportunidades ao mesmo tempo. Não, isso não vai é existir. focar, É né? focar, porque oportunidade é uma coisa muito, muito, como é que eu vou te colocar a palavra? Pontual. Ninguém tem 10 oportunidades ao mesmo tempo. Não, aí você tem que parar e pensar, opa, diante disso tudo, o que realmente está sendo a minha oportunidade para esse momento? Justamente, foi Né? isso que eu E fiz. focar. Foquei na área alimentícia. Eu falava que eu não vendia mais um produto no mercado, eu vendia memória afetiva, porque não tinha um feedback melhor do que eu receber de uma cliente minha falando que comeu o meu doce e lembrou da avó. Aí eu comecei a Exatamente. entender a pegada do meu negócio. Não era um produto a mais no mercado, era o meu produto que a Natália Reis vendia com aquela história. Porque eu mostrava o fogão de lenha, eu mostrava toda a história até esse produto chegar na mão do meu cliente. Então, o meu cliente sempre soube de onde que veio. Que é muito importante, né? A procedência. Da onde está vindo isso aqui que eu estou comendo, que eu estou levando para minha casa, que os Justamente. meus filhos estão comendo. Você se posicionou e colocou a cara a tapa. Coloquei. Olha, é aqui. Se quiser reclamar, é aqui também. É aqui também. No começo a gente é equipe, né? Equipe, Equipe. exatamente. E aí, Patrícia, eu comecei nesse movimento na época não era falar de empreendedorismo feminino. Não, mudaram a nomenclatura, Mas eu já estava... mudaram a roupagem. Isso. Antigamente você tinha outros nomes para as coisas, né? Hoje mudou tudo, ficou muita coisa até americanizada, né? Os nomes dos cargos, das siglas e tudo. Quando você começou, não era empreendedorismo feminino. Não tinha, que feminino, menina. Feminina não tinha nem vez. Eu, na verdade, tive que desbravar cada dia da minha vida para poder ser aceita, inserida num contexto tão machista, começando pelo meu pai, mas não por mal, mineiro, né? Então eu tive que me superar em tudo e graças a Deus consegui. Eu falo que quando você quer, o que é empreender? Colocar o teu melhor sonho em prática para andar. Eu, na época, não sabia muito bem como chamar isso ou aquilo, mas eu já tinha na minha veia Mas também. Você foi? Fui. E uma vez eu me lembro, eu fui chamada para falar, houve um aniversário, sempre tem aniversário de Brasília, sempre fui chamada para falar e tal. Chegou um ponto que meu pai não queria ir mais. Depois ele validou meu trabalho, graças a Deus, enfim. E ele não, acho que como é que se diz? O trabalho por si só foi reconhecido porque foi bem feito, graças a Deus. Tudo eu entrego a Deus, porque sem ele eu não conseguiria fazer. E eu sei que na época eu fui chamada para falar ali no Índio, naquele espaço na Oca, ali em cima, perto do Memorial JK, ali em cima. É ali em cima, não é? Que tem aquela... É uma coisa do Índio lá, eu esqueci se for o nome, planetário. Sim, acho ali. Que é planetário. E aí eu nunca tive problemas em falar. Aí me chamaram para falar lá. Qual era o assunto, como foi a história da Viçosa e tal, do meu pai, óbvio, que eu digo meu pai, que é a cereja do bolo. Menina, se tivesse... Devia ter... Aquele lugar é enorme, eu não sei quantas pessoas comportam ali. Até depois eu vou até ver. Estava lotado, entupido, gente apinhado ali. Eu cheguei e o melhor... Como eu vi que era um evento, tinha muitas pessoas indígenas, artesanato, foi um evento muito bonito. Eu procurei uma roupa adequada, porque isso é muito importante. Eu falo sobre isso Para também. onde eu vou? Para quem que eu vou falar? Então eu tenho que pensar a roupa, o vocabulário. Não que ninguém seja melhor ou diferente de ninguém, mas não adianta você ir falar em um auditório, um ambiente que você não comunique. Não acessa as pessoas. Você não comunique o que você foi fazer, né? Enfim. E eu coloquei uma roupa a ver, me senti muito confortável quando cheguei, de ver que estávamos todos de uma roupa meio que artesanal, feita de artesanato, alguma coisa com crochê, que até voltou agora. Enfim. Menina, falei
mais que meia hora, sei lá quanto tempo eu falei. E não tinha esse nome de palestrante, não tinha. Então, no SESC, SEBRAE, cansei de falar na associação comercial, não tinha esse nome. Porém, eu percebo que nós tivemos que, ao longo do tempo, nos adaptarmos a essas novas mudanças. Sim. E nomenclaturas. Hoje eu levanto muito a bandeira do empreendedorismo feminino, porque eu penei, como você disse, esse jeito todo que a gente tem de falar, bem natural. Foi muito difícil. Não vou dizer que foi fácil. Não Houve é. muitos desafios, mas nenhum ficou para trás. Venci todos. Até alguns lugares que você chega, você vê olhares, até de mulheres também, não colocando muita fé naquele nosso negócio. Mulher, tem hora que as mulheres são mais machistas do que os homens. Eu passei por Elas isso também. não- Esse negocinho aí dela, elas não botam fé na gente e alguns homens também. Inclusive, Natália, eu desenvolvi uma mentoria, né, um trabalho que eu estou fazendo, onde eu falo muito sobre isso. Ainda estou finalizando ele e vou lançar, que é uma das partes que eu digo, é isso, nós entre nós, as mulheres, né? Então, é um curso que eu desenvolvi, está muito bom, baseado em tudo que eu vivi. Então, tem muita verdade, tem feito, né? O Eduardo Rocha fala muito isso. Eu tenho feito, eu fiz acontecer. Então, eu tenho como falar, você fez acontecer. É diferente chegar na internet e vender. Você vê gente vendendo curso que não tem nenhum funcionário. Como é que fala de liderança? Como é que fala de RH, falando gente? de vendas, sem nunca ter vendido nada. Ah, mas eu tenho a teoria. Beleza, tem a teoria, mas cadê a prática? Não, do que teoria é e você prática saber tem- o sim e o não Também, se você tiver só a teoria e não for atrás da prática. da parte intelectual, que você for estudar sobre, ler grandes nomes e tudo, estudar com pessoas, inclusive eu falo hoje, como eu faço ano bíblico, como a Bíblia ensina. Não tem dinheiro para comprar livro, vai ler a Bíblia. Olha, a gestão ali de Moisés, meu Deus, o que era aquilo? Um líder daquele. Jesus e vários outros, Josué e vários outros, né? Usando de sabedoria, de direcionamento, sempre embasado em princípios milenares, que não vão mudar nunca, Natália. Pode mudar o que aconteça, o que acontecer, mudar o mundo, mudar pessoas, mas os Patrícia, princípios E eu, assim, na não vão época, mudar. eu passei por uma relação que a pessoa que estava comigo na época não me apoiava em empreender de jeito nenhum, é igual você falou. Pra quê que porque a gente era visto o quê? Como uma pessoa que tá querendo inventar. Pra que você quer inventar? Inventar moda, não Inventando, tinha você tá isso? querendo aparecer, né? E eu só querendo Não tinha aquela trabalhar brincadeira, e pega vender. um tanto de roupa e vai lavar. E vai lavar por quê? A mulher foi, né? Foi criada para ficar em casa, cuidando da casa. Então, a gente que tem esse olhar... Não que a gente seja contra, pelo Justamente. contrário. Pelo que eu vejo seus vídeos e eu também prego Eu adoro isso. cuidar da casa também. Eu acredito que não pode haver a rivalidade entre os Justamente. sexos, não. Eu acho que o profissional não tem sexo. Essa questão do empoderamento, quando eu falo disso, eu falo até com muito cuidado. Porque empoderamento associa a feminismo. E aqui nós não somos feministas. Não. Sou casada, amo meu esposo, amo cuidar da casa, amo cuidar do meu lar, mas eu também tenho esse olhar pro empresarial. E eu também gosto de fomentar o empreendedorismo, fazer acontecer, Claro. dar voz para algumas mulheres que precisam de que pegue na mão, vamos aqui, ó, vem, você dá conta também. Eu não dei conta, eu quero que você também dê conta e vamos juntas caminharmos. Porque aí sim nós vamos nos fortalecer para acabar com esse negócio de... Porque você sabe que o machismo ele era aberto, escancarado. Hoje ele é velado. Tem lugares, inclusive, que tem grupos de mulheres para constar. Não vamos dizer que tem, porque agora está na moda, senão a gente vamos apanhar aí da mídia e tal. Quando, na verdade, as mulheres fazem acontecer. Verdade. A mulher ela consegue sustentar uma casa, uma família, uma empresa, por causa das habilidades que ela tem. Não que o homem não tenha, tem também, mas são diferentes. E tem coisas que são inerentes à mulher, né? Verdade. E nessa união de valores, de habilidades, de conhecimentos, como que não pode crescer uma empresa, gente? Patrícia, e outra coisa, a mulher do meio rural sempre foi vista como uma mulher que não se cuida, uma mulher que tá ali, né? Mas isso era antes, né? Porque hoje... Não, aí eu comecei, eu sempre gostei de estar com a minha unha feitinha, meu cabelo arrumado, minha sobrancelha feita, e eu comecei a gravar conteúdo dentro do chiqueiro, dos Toda povos, arrumada. arrumada,
dentro do galinheiro, arrumada. E aí começou a gerar essa curiosidade das pessoas. Nossa, como assim? Aí eu sempre trazendo o meu lado, o quê? Feminino pro negócio. Lógico. Porque a gente não tá aqui para ser o machão, não. Não, É uma não mulher, precisa. não precisa. Eu sou muito feliz na minha pele. Feminina, Eu né? também, é. Inclusive, isso que você me falou me lembrou de algumas coisas. Quando eu comecei na Viçosa, as pessoas não acreditavam muito, eu tinha que ir para o SEASA, 4h30 da manhã, porque na primeira vez que eu fui às 5, as pessoas, né, que tem muitos japoneses que têm essas casas de Sim. hortifruti, eu cheguei lá na primeira vez, 5 da manhã, não tinha mais nada. Eu falei, espera aí. No outro dia, mas igual você falou, toda arrumadinha. Não é porque eu Feminina. estava indo lá no SEASA que eu ia parecendo uma chinelo, do jeito que Aham. acordei, dava um nó no cabelo. Não. Hoje até fica bonito, né? Mas aquele Uhum. nó Mais consciente, elegante. aquele elegante, aquele que você faz ele Aham. intencional. Isso. E fui para lá. E muitas vezes eu tinha que ir para a rodoviária 4h30. Naquela época não tinha o perigo que tem hoje, né? Às vezes 9 horas da noite eu estava lá, às vezes me dava aquele tilt. Saí, às vezes, de um evento, que na época Brasília, a gente tinha isso, né? De ir nas boates e tudo, era tão tranquilo passar na rodoviária, às vezes, não tinha nada aberto, não existia conveniência. Na década de 2000, mais ou menos, começo de 2000, parece, não tinha com a força que tem hoje. Cansei de meia-noite passar por lá, 1h da manhã, para ver como a equipe estava. E o que aconteceu? Isso foi gerando, para mim, credibilidade perante a equipe. Eu não estava lá de brincadeira, porque a filha do dono vai chegar aqui, vai ficar um mês e vai embora. Pelo contrário, quando o nosso gerente saiu de férias, que eu fiquei no lugar dele, que eu acho que foi um teste que fizeram para ver se eu ia resistir, quando ele voltou, ele falou, não precisa mais de mim. Então, quer dizer, quando você se propõe que você vai fazer, você faz, não tem nada que te impeça. Foi igual quando eu comecei a empreender. Antes de me descobrir empreendedora, eu sou professora de formação, já dei aula e trabalhei muitos anos de cargo de confiança no governo. Então eu saí e falei, eu quero morar na fazenda, vou descansar. Foi onde eu descobri o meu empreendedorismo. E desde quando eu comecei a empreender, eu nunca mais quis saber de CLT. Não é bom? Outra coisa, não romantismo o empreendedorismo, não, mas depois que você descobre o seu poder, mas que você consegue transformar. Onde é que está a sua liberdade? Quando você governa a sua vida. Justamente. Quando você está no governo da sua vida, isso é homem e mulher, porque tem homens também que, às vezes, por alguma dificuldade, estão aí passando uma dificuldade, dependendo de pai, de mãe, de mulher, não sei. Não por mal, acontece, pode acontecer na vida de todo mundo, é uma fase, mas você não pode deixar essa fase ser uma constante. Verdade. E na hora que você começa a governar a sua vida, você se liberta. Não existe prisão para quem tem a mente aberta e clara de que ele pode ir, ele pode mais. E por falar em governar, porque quem antecipa governa, por que eu me tornei um dos destaques na área do empreendedorismo feminino? Porque empreendedorismo, quando começou a ser falado, a Natália já estava empreendendo e fazendo conteúdo no digital há muito tempo. Você falou, tinha outro nome, mas a gente já estava fazendo acontecer. Aí começou a ter esses projetos aqui em Brasília, projeto do governo, né? Para poder chamar essas mulheres para começar a empreender. Quem ele chama? Quem já está lá na frente. Claro. Aí começaram a me chamar. Aí eu comecei realmente a entender o meu significado, o meu sentido. Né? Autoconhecimento. O meu autoconhecimento. Qual é a minha habilidade? Isso. O que realmente eu quero? Porque também o que acontece? Eu nasci numa família de um pai empreendedor. Meu pai, ele tinha empreendedorismo na veia. Ele fundou a Viçosa do nada. Do nada. Do nada. Ele chegou aqui, era terra vermelha. E eu me lembro que desde criança, aonde ele viajava para os congressos, que ele trabalhava também, ele tinha uma padaria, chamava Padaria do Sebastião, lá em Sobradinho. Então, quando ele começou a melhorar, obviamente, não nessa época, isso aí eu nem lembro direito, eu era bebê. Mas aí, quando ele começou a crescer, aí eu tinha já 12, 13 anos, ele ia para os congressos de panificação, ele me chamava para ir. E todos eu ia com ele. E eu achava aquilo maravilhoso. E lá, ele não ficava daquele jeito, minha filhinha, não. Ele ia conversar, eu tinha que me virar, eu ficava atrás dele observando. Que eles querem mostrar pra gente, no caso, você como filha, ainda era pior, porque ele tinha que mostrar que não estava passando a mão na sua cabeça. Não, e era o jeitão dele, sabe? Então, se quisesse encarar, lá encara com o brinco. Era no MOOC. E foi maravilhoso, porque diante de tudo isso, eu aprendi a me relacionar, a falar com pessoas, viajar muito. Meu pai me impulsionava. Aos 15 anos, ele me deu um carro.
Para você começar. E ao mesmo tempo achava que não, que trabalhar não. E eu comecei na Viçosa pedindo emprego para o gerente. E ninguém queria me dar emprego. E meu pai me enganava. Não, daqui 6 meses, que eu tinha acabado de ter filho e tal. Aí um dia a nossa gerente do departamento financeiro, a diretora lá, hoje na época não chamava, a diretora, era a supervisora, a chefe, saiu de férias, eu corri lá. Foi aí quando eu comecei no financeiro. Aí começaram a me jogar em outras áreas para ver se eu ia cansar, se eu não ia dar conta, e foi almoxarifada, foi casa de carne, e foi rodoviária, E você só foi aprendendo. Só fui aprendendo, eu brincava. Obrigada, na minha hora pessoal. de desespero, eu agradeço, na minha hora do desespero, quantas vezes eu pensava, eles são o médico, eu sou o monstro, eu vou saber tudo dentro dessa empresa. Olha, a E força de vontade, aconteceu, né? que é isso que você falou. A gente foca, vai. Muitas vezes você não sabe onde vai dar. Mas vai, tá fluindo, Eu não vai. sabia onde que ia Onde dar. você chegasse, essa mulher hoje reconhecida, graças Mas a Deus. eu fui. Aí comecei a falar de empreendedorismo, comecei a ser chamada para eventos para falar de empreendedorismo. Eu ficava assim, gente, eu vou falar o quê? Não, vou falar como eu comecei, porque a história mais linda que existe é a sua história. É Eu isso falei, que eu eu ia vou te falar. contar a minha história de como eu comecei, como eu enxerguei as coisas. Porque as pessoas que estão ali estão querendo começar e não sabem como, e muita gente acha que tem que começar do muito. Não, Tem aquele negócio, né? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. com certeza. E os talentos. O Senhor dá os talentos. O que você faz com o talento que Deus te dá? Esconde, multiplica pelo dobro, ou triplica, quadriplica. Não tem a parábola dos Sim, talentos? É sim. muito bom ler aquilo. E o Senhor ainda tirou do que enterrou e deu para o que multiplicou, que fez, que progrediu mais. Então, o que acontece? Vai. Você tem o talento, vai. O universo conspira em seu favor. E eu comecei a entender daí que eu tinha um poder muito grande para comunicação. Aí o que eu fiz? Sempre gostei muito de podcast. Só que podcast Que também é uma coisa nova, né? Só que podcast tinha em São Paulo, Joel J, Pablo Massal. Antigamente era Só o os quê? cases de Não, sucesso. antes do podcast era o quê? Entrevistas com o Jô Soares. Eu esqueço o nome. Os talk shows, né? Oprah Winfrey e vários outros. Uhum. De repente veio a questão podcast, essa coisa mais tete a tete, que você conversa falando para o mundo de uma maneira bem bate-papo bate-papo. E assertiva, né? Isso. E eu achava aquilo magnífico, porque eu sempre gostei de assistir. E aí um dia, Deus, mais uma vez, falou assim, por que você não tem um? Aí eu, gente, como é que faz para ter um podcast? Aí vim aqui para Águas Claras, plano piloto, comecei a pesquisar estúdio, quase não tinha estúdio. E aí eu arrumei um estúdio em Águas Claras, lá no DF Plaza. Tinha um capital ali separado para os meus investimentos de loucura, porque era um tiro que eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas todo empreendedor é meio louco. Eu nem incomodo, deixa eu chamar de louco, vai. E fui, cheguei lá e falei assim, eu quero ter um podcast. Mas qual que vai ser o nome? Papo que Rende com Natália Reis. Papo que Rende papo que rende. Como é que vai ser? É um desenho do microfone, eu lembro disso como se fosse hoje. Peguei e criei. Meu podcast agora em dezembro vai fazer 2 anos. Olha que legal. Papo que Rende com Natália Reis. Mais de 70 episódios. Sabe o que é? 70 vezes você sentar para aprender, porque a gente aprende o tempo todo. Ainda mais você sentada conversando com outras... A troca é muito rica. E eu falei, através do meu podcast eu vou dar voz, principalmente para outras mulheres, para elas contarem como elas começaram. E o meu podcast vai ser focado em empreendedorismo e superação. Já teve homens que participaram, sim. Tem problema mas o meu nenhum. Público maior... Mas não tem problema nenhum, porque eles também têm informações, eles também têm conhecimento. E existe uma troca muito bacana. Eu acho que é esse o seu papel, o meu e de todo mundo. É fazer as pessoas acordarem. É óbvio que tem assuntos que a gente foca, às vezes em curso, palestra, que é focado para as mulheres. Mas não é só isso. É porque as nossas necessidades são diferentes. Um homem, às vezes, não entende determinada coisa, como também deve ter lugares que para homens ali também trabalharem, porque o autoconhecimento vem da onde? De você ter coragem
de olhar para dentro. E muitas vezes a mulher vai ter que fazer de uma maneira e o homem de outra. Não, e eu falo isso, a questão da mulher, porque quando eu vi os podcasts, não tinha feminino. Eu falei, eu gosto de fazer as coisas diferentes, né? Eu falei, então eu vou criar um. E criei. O meu aqui em Brasília foi um dos primeiros, há 2 anos atrás. Parabéns, que E legal. eu fico muito feliz de saber que, né, ser convidada para um outro podcast de uma outra mulher, eu fiquei, assim, super O lisonjeada. meu é muito focado para mulheres também, vem muitos homens, mas aí já é na parte do empreendedorismo. Mas eu tenho também um podcast que a gente fala de espiritualidade. Ai, maravilhoso. Aí eu trago pessoas, onde fala aqui sobre as maravilhas de Deus, como Deus age, do amor de Deus, do Tudo vem dele, crescimento né? espiritual. Porque o meu pilar é espiritual, emocional e físico. Eu trabalho isso constantemente Eu na minha também. vida. Espírito, Porque corpo e eu entendi que se isso aí não estiver equilibrado, você não vai a lugar nenhum. Patrícia, aí criei, né, o podcast e empreendendo. Levava lá os produtos lá para os meus convidados. Até o Melk Dourado, um palestrante, mentor que foi, ele falou assim, esse é o primeiro podcast que eu venho que tem pão de queijo. Ah, pão de queijo, né? Pão Porque de queijo. pastel e caldo de Aí, cana, ó, minha filha, em Brasília já foi um monte. Aonde eu ia, e o povo fica maravilhado, Sim, né? porque é Porque diferente, modéstia à né? parte, massa igual a nossa não tem. Sim, verdade. E a cana também, né? O caldo de cana não tem. E aí comecei no podcast empreendendo. Quando eu estava já naquele auge, naquela correria, fui fazer uma apresentação lá no Lago Oeste, em Sobradinho, no Aras. Eu monto de cavalo desde pequenininha. Ah, nós lá em casa também amamos. Eu montava com meu filho também O desde que pequena. aconteceu? No Coisa dia que boa. era para me transportar minha égua para apresentação, não deu certo, que eu não consegui tirar. Aí a gente vai tocar agora na parte de espiritualidade. Não consegui tirar autorização para levar minha égua, tive que montar na égua do Aras. Gente, era uma égua mansinha de menino puxar. Eu vou montar nela, tinha levado minha cela, tudo certinho. Na hora que eu entrei dentro do redondel, eu senti algo diferente. Eu senti que aquilo ali não estava normal e senti a égua refugando. A égua refugando e eu controlando, ele estava ventando muito. Resumindo a história, a égua se assustou com alguma coisa e ela começou a pular. Se fosse uma pessoa que não tinha experiência, certamente tinha sido fatal, porque o meu pé ficava entrando no estribo toda hora Nossa. e eu tentando tirar e a égua pulando. De repente, eu já estava cansada. E eu falei assim, Senhor, minha vida está em suas mãos. Quando eu falei isso, a égua parou de pular e me arremessou contra uma estaca que estava dentro do redondel. Eu quebrei todas essas costelas aqui da frente. Aí eu te falo uma coisa. Como que você é arremessada de frente, você não bate o rosto, mas quebra as costelas? Como é que pode? Se não for Deus... Não existe também. Eu não sei te falar o que foi aquilo. Resumidamente, eu caí, fui levada para o hospital. Ia ter que fazer cirurgia, porque a médica pensou que tinha perfurado, porque eu estava tomando morfina e não passava. Resumindo, no outro dia tive alta, fui para casa, fiquei sem andar 2 meses. Foi o momento que, mais uma vez, a internet me surpreendeu. Porque até então era a Natália empreendedora, que estava ali falando de produto, vendendo e tal. Apareci, dei satisfação para o meu público, que tinha acontecido. Falei que eu iria ficar ausente dos negócios, porque eu fiquei sem andar, eu trinquei a ponta do fêmur. Nossa. Aí você imagina uma pessoa 100% ativa de pegar a caixa, botar em carro e sair para vender, dirigir, fazer o trem acontecer, né? Que Goiânia e Mineiro falam o trem. O trem tem que acontecer. Tem que acontecer. Vamos resolver esse trem logo. E aí, Patrícia, eu me vi no deserto. Deus me paralisou para me mostrar alguma coisa. No deserto é que a gente aprende. Justamente. Ninguém quer, mas só é ali que aprende. Hoje, quando alguém me fala de alguma dificuldade, de algum deserto, eu falo assim, agradeça, porque é o deserto que te ensina. Tudo dá graças. Aí você imagina eu ter ficado 2 meses parada, porque onde eu quebrei não podia engessar, tinha que calcificar. Então, eu tinha que ficar ali, ó. Quietinha. E foi o momento que eu mais me conectei com Deus. Tem hora que ele precisa fazer isso com a gente. E eu entendo hoje o porquê que ele fez isso. Patrícia, eu postei, né, contando a minha situação, e eu fiz um diário. Todo dia eu aparecia lá nos stories e ia compartilhando. Eu recebi um carinho do meu público que estava ali me assistindo, tão grande. Todos os dias eu recebi oração de pessoas até hoje que eu nunca conheci. Mulheres dizendo que a mãe era católica, que fazia novena todo dia, que meu nome estava na novena. Evangélicos, espíritas, ubandistas. Não é.
Eu recebi Eu o acho que cada carinho um de busca, eu todos. acho que o importante é esse sentimento em relação ao E próximo. eu sou Você dá o grata que você tem, né? eternamente por isso. Quando eu caí foi em agosto. Fez 2 anos agora do meio do meu acidente. Época de agosto é época de seca. Não tem vegetação. Eu criei A pancada foi tão grande que eu fiquei aqui na minha lateral ficou da cor da calça. Nossa, mãe. A médica virou para mim e falou assim: você vai ter que voltar aqui para fazer pulsão. Minha mãe estava do meu lado e minha mãe falou assim: você não vai precisar fazer pulsão, não. Eu vou te dar folha de mastruz com algodão. Mastruz com algodão a vida inteira lá em casa. Pronto, era isso. você sabe. Aí eu olhei, minha mãe tava falando, eu falei, E tá você sabe que eu bom, amo mãe. bater, não por remédio, bater o mastruz Que só é com ótimo, né? leite. Eu não tomo leite de gado, que eu tenho intolerância, eu tomo Aham. com leite vegetal. Gente, aquilo é gostoso. Eu É, amo uma aquilo. delícia Com mesmo. mel, ou então com Uhum. adoçante, com açúcar. E o que saudável, quiser. né, Patrícia? É um Saudável, remédio. aquilo é maravilhoso. Ou seja, minha mãe falou, você vai tomar? Eu falei, tá bom, mãe, toma. E aí, passamos na feira, eu acho que meu tio comprou, não lembro. Resumindo, não tinha. Chegou um momento que minha avó saiu para comprar, minha mãe saiu para comprar a folha de mastruz com algodão para mim, não tinha. O que que eu fiz? Entrei na internet e falei assim, pessoal, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Se alguém souber onde que tem folha de mastruz com algodão e puder me falar aqui, eu agradeço porque eu tô precisando. Patrícia, é surreal. Eu fiquei 2 meses, o tempo que eu fiquei deitada para calcificar. Quando eu pensava que as folhas estavam acabando, Deus mandava. uma cliente, uma seguidora, Natália, eu moro no Guará, tal prédio, tem como você pedir pra alguém para passar aqui? Porque eu fui para a chácara da minha sogra lá, Olha, foi formado uma rede. uma rede de apoio para mim. Que coisa linda, Natália. É de emocionar, né? É de Da emocionar. onde a gente menos espera. Espera. vem. É incrível. Então- É Deus agindo, ele movimenta. Se coloca na posição que ele manda. Manda. É incrível. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Eu Foi digo o exatamente seguinte, isso. coloca o pé que o mar quem abre é Deus. Falo E- direto isso, vai. E foi isso. Eu só parei de tomar as folhas porque chegou já no ponto É, que não foi precisava. cicatrizado, que sarou. Então, o meu amor pela internet, o meu propósito aqui, eu descobri nesse momento do deserto. Nesse momento que o meu físico foi colocado em dor. Mas eu não fiz uma casa no deserto. Eu aprendi o que eu tinha que passar por ali E saiu de e lá. saí mais fortalecida. Exatamente. Foi quando eu entrei para a área do desenvolvimento humano com uma sede, porque eu queria me conhecer, eu queria entender o que foi que Eu- Deus fez ali comigo naquele exato Como que eu momento. faço isso também para alcançar pessoas que estão passando? Nossa, que história linda, Natália, que história linda. de Essa é a minha superação. história. Parabéns, tá lindo, de parabéns mesmo. Voltando rapidinho, que já estamos na hora, o papo que Pô, rende. O papo tá rendendo. E aí, voltando só aí na questão do hipismo, você vê, é um tipo de esporte, é um esporte maravilhoso, quando eu falo da parte do físico, tanto, né, o espiritual, emocional e físico, você vê lá de trás, e você lidar com animais, eu montei também muitos anos, desde cedo com meu filho, aí seguimos, eu amo cavalo. Na fazenda eu tinha muitos cavalos, hoje não mais, porque todo mundo cresceu e a vida mudou. Uhum. Mas é assim fantástico. E montar a cavalo, ele te dá essa ligação com o animal, ela te desenvolve uma parte, pelo menos foi o que eu senti, de concentração. Você está ali, mente, corpo, espírito ali, porque se você vai saltar, você tem que estar muito concentrado. Alinhado com o animal. Alinhado com o animal, e o animal começa, igual a égua te avisando, algum problema tinha. Não foi a égua, era algo que... Exato. Como foi Saulo quando caiu, ninguém viu, mas a égua viu e ele, o cavalo, eu não sei, não fala qual era exatamente. O Jesus, ele falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então a gente tem que estar atento para o que está falando com a gente, que às vezes até um animal está te mostrando alguma coisa. Como a jumenta de Balaão, né? A gente aprende o tempo todo, a gente aprende com os animais, com as plantas, com as crianças, com os idosos. Eu estou aqui aprendendo com você. E eu com você. E é assim o tempo inteiro. E para resumir toda a história, a Natália que começou empreendendo na fazenda, passou por tudo isso. Teve o meu momento que eu tive que me desligar quando eu entrei para a área do desenvolvimento humano. Eu dei uma ausentada dos negócios, por quê? Eu queria fortalecer meu CPF para o CNPJ voltar funcionar, com tudo. Estou em trâmite
daqui para provavelmente janeiro, estou inaugurando a minha loja. Que legal. Será o Empório da Nath. Vai ser, tô falando aqui em primeira mão. Ai, que Quando bom. eu for inaugurar, olha que privilégio. eu quero convidar você, Vamos, a Paula e o pessoal para poder estarem lá vamos comigo. sim. Ainda mais você sabendo da história, de onde que foi para Nossa, chegar ali. muito obrigada. Eu estou fazendo tudo com muito carinho para poder receber as pessoas. Vai ser mais ou menos uma operação ali que você vai ter a parte do empório, que você pode comprar e levar. Tem a parte que você lancha, né? E que pega, leve, lanche, isso. Mais ou menos 2 operações no mesmo lugar. Tipo, mais ou menos parecido com a sua. Isso. Um cafezinho gostoso, um queijo, um pão de E queijo. você já foi lá? Nós temos agora os pastéis veganos, que eu não posso deixar de falar. Os veganos Nossa! aí, maravilhosos. Maravilha. Tem um cardápio. Foi um trabalho inclusivo. Você tem os pastéis veganos, ou seja, um cardápio com 10 sabores salgados e 3 doces, porque tenho umas intolerâncias, o nosso tempo já passou aqui, daqui a pouco, mais rapidinho. E eu ficava muito triste, chegava em algum lugar, não tinha nada para eu comer. Quando tinha uma coisinha, como se constasse, tem aqui, se quiser você come, tipo isso, só faltava dizer isso, né? E de repente eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Através da dor? Vamos tentar, através da dor vem sempre uma solução. E aí tá maravilhoso. E temos também o frozen de caldo de cana. Inclusive lá nos restaurantes, massa da Viçosa não falta. É o que eu te falei, menina, você vê, eu chego lá, eu vejo aquilo ali, porque comecei distribuindo essas massas, começava indo ali, como é que se diz? De maneira até meio tímida, né? Porque era uma coisa nova, na verdade, né? Churrascarias, os seus restaurantes, como outros, não tinha esse hábito. E hoje você vê, através desse início lá atrás, que eu comecei de uma maneira empírica, hoje está em todas as churrascarias, todos os restaurantes e tal. E assim, eu fico maravilhada de ver. E eu te falo uma coisa, não se cale, continue contando a sua história a todos os cantos, igual aquele dia. Meu esposo sabia da Viçosa, sabe da história, mas quando a gente apresenta quem criou, tudo bem que seu pai é a cereja do bolo, mas quem esteve também à frente foi você. Então é muito bom quando a gente conhece a pessoa que está por detrás daquele negócio, sabe? A gente nem imagina às vezes, então não pare. Não, continue. Na verdade, como meu pai era vivo, ele sempre foi a Viçosa e mas de repente, depois que eu eu fiquei na administração da Viçosa diretamente desde 2008 praticamente, né? Agora estou um pouquinho aqui cuidando aqui do Ice Cana. Gente, eu fui recebida aqui com caldo de cana, tá uma delícia. Não, graças a Deus lá está indo muito bem, graças a Deus. E a gente vê que você deixa um legado, é só continuar. Não que eu não esteja lá, estou e tal. Mas, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, tem pessoas muito capacitadas e, graças a Deus, né, eu tenho 2 irmãos também, enfim, a coisa está andando. Por quê? Porque teve uma base sólida e gente que se propôs a criar, a inventar, a correr risco, a botar a cara... Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E aí, quando você vai para um lugar onde, além da pessoa... gostar de te conhecer, porque sabe da história e realmente a gente não pode calar, e é isso que impulsiona outras mulheres e pessoas também como um todo, e ver também um estabelecimento que feliz por ter o teu produto, sabe? Reconhecimento da marca. É uma história. Eu estou aqui com o produto da Patrícia. Estou aqui com a realidade, com a realidade. Está acontecendo. Isso magnífico. Como é que se diz? É tempo real. Justamente, isso é muito magnífico. legal. Nós trabalhamos de uma maneira assim, sabe? Nós estamos sempre abertos, tanto para elogios, sugestões. Com certeza. Estamos aqui para atender o nosso... Natália, como é que faz para encontrar a Natália nas redes sociais? No geral, como é que a gente encontra? O meu Instagram é Uai, tá vendo? Família Mineira, eu já coloquei o Uai do início para saber de onde que eu venho, para onde que eu vou. Quando eu vi lá, falei, Uai, o que? Aí você me explicou aquele dia lá do Steak Bull, você me disse. Família Mineira, né? Então é Uai, gente, Uai de mineiro mesmo, Uai, Nath, N-A-T-Y, Reis. Pode me seguir lá, porque lá eu vou estar disponibilizando, inclusive, tudo. Uai, Nath, Reis. Sem ponto. Sem ponto. Tudo junto. Uai, gente. Uai de mineiro. De mineiro. Uai, Nath, Reis. Com Y, Nath Reis. Muito queijo bom também, né? Isso, só tem bom. Só coisa boa. E aqui, Patrícia Calmon,
BSB, no nosso canal no YouTube, Patrícia Calmon BSB. E no Instagram, @PatríciaCalmonBSB. Gente, foi maravilhoso. Obrigada, agradeço. Natália. E depois, quando o Empório estiver pronto, vamos voltar a Pra falar falar, sobre né? ele, trazer imagem de alguma maneira. A gente tem que mostrar isso. Sair do digital para ir para a Sai do realidade, digital para ir para a né? realidade É palpável. verdade. Muito obrigada. Eu que Viu? agradeço o convite.